Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Digital. Estamos, a partir de agora, conectados através desse vídeo. Mais uma aula da Escola Bíblica Digital. E agora com uma pequena alteração. Antes, que era feito via live toda segunda-feira às 18 horas, a partir de agora será aulas gravadas, postadas toda segunda e toda sexta às 18 horas. Serão 2 aulas por semana sobre o mesmo assunto. Claro que poderá mudar em algumas ocasiões onde podemos abordar 2 assuntos em uma só semana, mas é muito mais conteúdo da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Estamos começando mais uma aula hoje para falar sobre o que todos nós temos as maiores dúvidas, não é verdade? Falar sobre batismo. E eu peço desde já que você se desconecte de tudo a partir de agora. Se você puder, coloca o não perturbe no seu celular e pede para ninguém te incomodar a partir de agora que você vai assistir essa aula. Que você possa se concentrar, pegar papel e caneta e a sua Bíblia e deixar aí do seu lado para anotar as principais palavras, textos bíblicos que serão citados aqui, para que você possa aprender mais da palavra de Deus, tá certo? Vamos então à aula de hoje. Antes de mais nada, eu preciso me apresentar para você que chegou agora. Meu nome é Alan Braga, eu sou missionário da Primeira Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz. Esse logo abaixo é o nosso pastor-presidente, pastor Wagner Teles, o presidente desse ministério, que está aí há 5 anos de caminhada, levando o Evangelho de Jesus para todos os seres humanos desta cidade, região e agora também para este país, através desse canal do YouTube. Através desse canal que foi, com certeza, provisão de Deus para esse ministério, para que a obra de Deus possa alcançar ainda mais pessoas. Vamos para o assunto da semana é o batismo e o assunto da aula de hoje, dessa sexta-feira, é o que é o batismo com o Espírito Santo. Qual é o seu significado? A palavra de Deus que iremos utilizar como texto base está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor, lembrando que essa fonte é da Bíblia com tradução ARC, Almeida Revista e Corrigida, tá bom? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma expressão bíblica encontrada no Novo Testamento para denominar o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos, como cumprimento das promessas registradas nas Escrituras em conexão com o ministério do Messias. As pessoas também usam de forma similar as expressões batismo no Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo. A frase batizar com o Espírito Santo aparece 4 vezes nos Evangelhos e 2 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira parte em que aparece, em que vemos 4 vezes no Evangelho,
é quando João Batista ele vai falar sobre a chegada do Messias. E ele diz assim lá em Mateus 3,11: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Marcos capítulo 1, versículo 8, vem dizendo então: Eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 33, então vamos encontrar: E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O livro de Lucas também, no capítulo 3, versículo 16, iremos encontrar dizendo: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-os com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, vamos ver o que Jesus dizia, que Jesus disse: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Em Atos 11,16, Pedro também vai dizer, e a palavra está escrita: E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A promessa sobre o batismo com o Espírito Santo encontrou seu cumprimento após a ascensão de Cristo ao céu. Conforme havia sido prometido, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus no dia do Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e aí vai do 1 até o 4, como você conhece. Caso você queira se aprofundar mais nesse estudo, basta você ler todo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, para que você possa entender ainda mais do que a palavra está dizendo. Nesse estudo bíblico, veremos o que a Bíblia diz acerca do batismo com o Espírito Santo. Entenderemos também como as diferentes tradições cristãs interpretam essa doutrina. O batismo com o Espírito Santo na Bíblia. O derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus foi profetizado ainda no Antigo Testamento. Vale saber que naquela época o Espírito Santo já atuava no povo de Deus. Ele capacitava de uma maneira especial para um determinado ministério apenas algumas pessoas específicas. Foi assim, por exemplo, com Moisés, com os juízes de Israel, com alguns reis e com os profetas. Se formos lá em Êxodo 35, do 30 ao 34, vemos o que está escrito. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aimazaque, da tribo de Dan. Vemos também lá no livro de Números, capítulo 11, do versículo 16 ao versículo 17, escrito o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. E então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Lá no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 10, também vai estar escrito: E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Lá no livro de Juízes, ainda no capítulo 6, versículo 34, vai dizer sobre Gideão: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele.
Lá no livro de 1 Samuel 16, 13 ao 14, também vamos ver a parte do que fala dos reis, né? Foi assim com alguns reis. Inclusive vem dizendo: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Lá em 2 Samuel 23, 2 ainda vamos acompanhar dizendo assim: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Lá no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 30, vamos ver falando sobre a questão dos profetas, né? A qual diz: porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestastes contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes na mão dos povos da terra. Ainda no tempo do Pentateuco, Moisés já aparece fazendo um apelo que remete ao batismo com o Espírito Santo. Ele fala sobre quão bom seria se o Senhor derramasse o seu Espírito sobre todo o seu povo. Lá em Números, capítulo 11, versículo 29, vamos ver Moisés falando: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Mais tarde, através do ministério do profeta Joel, Deus faz a seguinte promessa: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Em Joel 2,28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Existem várias outras profecias sobre o batismo no Espírito Santo. O profeta Isaías, por exemplo, também profetizou sobre o derramamento do Espírito. Ele fala acerca do dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo de Deus, provendo uma grande restauração. Em Isaías 32, versículo 15, vamos ver aí a seguinte palavra: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Depois, Deus usou o mesmo profeta para apontar para essa promessa. Em Isaías 44, versículo 3, diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Já no Novo Testamento, o profeta João Batista também fala sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. Ele relaciona tal promessa com a vinda do Messias, lá em Mateus 3,11, dizendo: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Inclusive, ele conecta a promessa sobre o batismo no Espírito Santo com o juízo de Deus, assim como fez o profeta Joel lá no livro de Joel, capítulo 2, do 30 ao 32, que diz: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Mais tarde, o próprio Jesus também falou aos seus discípulos sobre a promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Lá em Lucas 24, 49, vamos ver dizer o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, vamos ver, então, o que está escrito. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes foi o cumprimento de todas essas profecias. De forma bastante explícita, o apóstolo Pedro utiliza exatamente a profecia do profeta Joel para apontar que ali se cumpria as Escrituras e que o tempo da nova aliança havia chegado. Em Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 21, vamos encontrar o seguinte: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro não teve dúvida de que já estava vivendo os últimos dias profetizados por Joel. Quem batiza com o Espírito Santo, missionário? Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Somente Ele pode fazer isso. Não é raro encontrar indivíduos que afirmam possuir um dom especial de batizar pessoas com o Espírito Santo. Entretanto, a Bíblia é suficientemente clara ao afirmar que apenas Jesus Cristo tem poder para batizar com o Espírito Santo. João Batista foi o último e mais importante dos profetas. Basta ver em Lucas 7, 24 ao 28 e 16, versículo 16. Ainda assim, quando ele falou sobre o batismo com o Espírito Santo, ele apontou para o Messias como sendo o único capaz de batizar com o Espírito Santo. Essa interpretação de João Batista está completamente de acordo com as Escrituras. O profeta Isaías profetizou sobre o Messias como sendo aquele que possui o Espírito do Senhor Deus para anunciar a restauração. Isso significa que, de acordo com Isaías, apenas quando o Messias viesse, o Espírito Santo seria derramado. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. É isso que está escrito lá em Isaías 61, versículo 1. Durante seu ministério, o próprio Jesus se identificou como sendo aquele sobre o qual Isaías teria outrora profetizado. Lá em Lucas 14, do 18 ao 21, vamos encontrar o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Pois é, amado. Então somente Jesus é capaz de batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa que as pessoas podem manipular. Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador enviado do Pai e do Filho. Basta vermos em João capítulo 15, versículo 26, a qual vai dizer: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. É importante que no final desse vídeo você vá lá em nossa playlist da EBD, aqui no nosso canal, e clique no vídeo com o tema Quem é o Espírito Santo de Deus, para entender melhor as próximas aulas que vai aparecer a partir da semana que vem. Isso mesmo. Antes de chegar à segunda-feira, teremos um pequeno vídeo curta-metragem falando sobre quem é o Espírito Santo de Deus.
Ele poderá ser lançado na segunda-feira cedo ou até mesmo no domingo. Então fica de olho aqui no canal do YouTube, porque você vai receber a notificação desse pequena curta-metragem falando sobre quem é o Espírito Santo de Deus, tá ok? Diferentes interpretações sobre o batismo com o Espírito Santo. Existe um grande debate entre os cristãos sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Esse debate surgiu especialmente a partir do século XX, com a ascensão do movimento carismático, e discute a natureza do batismo com o Espírito, quando e como ele ocorre e qual o seu verdadeiro significado. Toda essa discussão se resume em duas posições predominantes acerca do que é o batismo com o Espírito Santo. A primeira interpretação, e aqui antes de começar a falar, eu quero que você entenda que vamos abordar, como na aula passada, no batismo sobre as águas, nós vamos abordar sobre duas doutrinas diferentes no cristianismo: a doutrina pentecostal e a doutrina reformada ou reformista, tá ok? Então nós vamos falar sobre essas duas doutrinas, essas duas posições dentro do cristianismo. A primeira interpretação entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e posterior a ela. Seria um tipo de segunda bênção que eleva os cristãos a um nível superior de espiritualidade. Nesse caso, nem todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. Esta é a interpretação característica dentro da doutrina pentecostal do cristianismo. Doutrina essa que é adotada principalmente, inclusive, por nós, os congregantes e os líderes da Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia. A segunda interpretação defende que o batismo com o Espírito Santo está diretamente ligado à regeneração e à conversão do pecador. Sob esse aspecto, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo necessariamente são batizados com o Espírito Santo. Esta é a posição tradicional e predominante no cristianismo histórico, ou seja, antigo, e defendida ainda hoje principalmente pela doutrina reformista do cristianismo. A seguir vamos entender melhor cada uma dessas interpretações acerca do batismo com o Espírito Santo. Vale dizer que aqui não entraremos no campo das experiências pessoais, apenas apontaremos a forma com que cada linha ou cada doutrina entende do assunto, tá ok? O batismo com o Espírito Santo na doutrina pentecostal. Vamos falar então sobre o batismo com o Espírito Santo na doutrina pentecostal. Dentro do movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é visto como sendo uma bênção diferente da regeneração. Por isso, alguns grupos utilizam a expressão segunda bênção para designá-lo. Nós pentecostais entendemos que todo aquele que nasceu de novo já possui o Espírito Santo. Basta ir lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, ao qual está escrito: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Também em Efésios capítulo 1, versículo 13, vai estar escrito: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Porém, isso não implica no batismo com o Espírito Santo especificamente. Então, segundo a visão pentecostal, após a conversão, o cristão ainda deve buscar o batismo no Espírito Santo com diligência. O propósito do batismo com o Espírito Santo também pode ser visto sob dois aspectos diferentes dentro da visão pentecostal. No pentecostalismo clássico, o batismo com o Espírito Santo estava diretamente ligado ao conceito de santificação. Inclusive, em alguns círculos pentecostais, o batismo com o Espírito Santo estava relacionado à ideia de perfeccionismo cristão.
Com o tempo, o entendimento dentro do pentecostalismo sobre o propósito do batismo com o Espírito Santo mudou. A posição predominante passou a relacionar o batismo com o Espírito Santo à capacitação de crentes com os dons para o ministério. Então, sob esse aspecto, o batismo com o Espírito Santo é uma obra especial operada pelo próprio Espírito de Deus no crente, concedendo-lhe poder para a sua vida e seu ministério cristão. Em outras palavras, essa posição diz que o batismo com o Espírito Santo implica num revestimento de poder que auxilia o crente em sua nova vida. Ele edifica o crente interiormente e lhe ajuda a ter uma conduta vitoriosa que passa a testemunhar com autoridade a sua fé em Cristo Jesus. Entretanto, esse revestimento implica numa experiência singular que eleva os que o recebem a outro nível espiritual. Quais são os pontos principais sobre o batismo com o Espírito Santo na visão pentecostal? Para defender a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção distinta da salvação, os pentecostais recorreram e recorrem a algumas passagens do livro de Atos dos Apóstolos. Essas passagens servem de apoio aos pontos básicos de sua doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo. Com base nesses textos, eles concluem que, primeiro, as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo já eram crentes. Isso significa que eles já tinham sido regenerados ou regeneradas quando receberam o dom do Espírito. Os principais exemplos utilizados são os próprios apóstolos que receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos 2, os samaritanos que já tinham recebido a palavra de Deus e sido batizados em nome do Senhor Jesus. Eles receberam o Espírito Santo somente após a oração dos apóstolos, que está lá em Atos 8, 14 ao 17, que você pode ler. O centurião Cornélio, que já era temente a Deus quando foi batizado com o Espírito Santo, Atos capítulo 10, versículo 44 e versículo 46. O episódio envolvendo os discípulos de João Batista também é bastante conhecido, e esse vamos ler que é lá em Atos 19, versículo 1 ao versículo 6, que diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Segundo ponto, como o batismo com o Espírito Santo é diferente da regeneração, isso indica que pode haver um hiato ou um fato de tempo entre um e entre outro. Para defender esse ponto, geralmente utiliza-se o exemplo da conversão de Paulo de Tarso. Somente depois de 3 dias, o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Quando olhamos lá em Atos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 18, vamos ver a palavra de Deus falando sobre Paulo de Tarso, que era Saulo e virou Paulo. Os pentecostais admitem que é possível que a conversão e o batismo com o Espírito Santo ocorram simultaneamente. Por outro lado, eles também afirmam que pode haver a possibilidade de um crente regenerado nunca receber a bênção do batismo com o Espírito Santo. Assim, embora no nível todos os cristãos possuam o Espírito Santo, em outro apenas alguns são realmente dotados do poder do Espírito. Terceiro ponto, a evidência externa e necessária do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Essa afirmação se baseia especialmente nos relatos do livro de Atos. 3 acontecimentos são utilizados na defesa desse ponto.
o que aconteceu no Pentecostes em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio e o que aconteceu em Éfeso com os seguidores de João Batista. Quando vamos lá em Atos 10, 46, vamos ver o seguinte: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Em Atos 19, 6 também vai dizer: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Quais são as divergências entre os pentecostais sobre o batismo com o Espírito Santo, missionário? Sim, há divergências. Também é verdade que dentro do próprio pentecostalismo existe muita divergência de pensamentos quando o assunto é o batismo com o Espírito Santo. Alguns, por exemplo, consideram que o falar em línguas não necessariamente seja uma evidência obrigatória do batismo. Eles admitem que alguém que pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas, também pode acontecer. Ou seja, eles admitem que alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas de forma nenhuma, tá ok? Outro exemplo é a distinção com relação à nomenclatura. Para alguns, expressões como batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e batismo pelo Espírito Santo são definições similares, mas para outros, existem diferenças nessas expressões. Nesse último caso, batismo pelo Espírito Santo seria regeneração, enquanto batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo seria a experiência posterior à regeneração que todos devem buscar como uma bênção adicional. Vamos então para o batismo com o Espírito Santo na doutrina reformada. Dentro do protestantismo histórico, basicamente o batismo com o Espírito Santo sempre foi entendido como pertencendo à própria bênção da salvação. O termo batismo implica na ideia de inicialização, isto é, um rito de passagem. Dessa forma, ao ser batizado com o Espírito Santo, o cristão é iniciado na fé cristã. Isso significa que ele é introduzido à comunidade dos fiéis e passa a pertencer ao corpo de Cristo, a Igreja. Assim como ocorre entre os pentecostais, dentro da visão reformada também existem diferenças entre suas e seus defensores. Há vários estudiosos dessa linha, por exemplo, que defendem que é errado considerar o batismo com o Espírito Santo como algo limitado exclusivamente ao novo nascimento. Eles dizem que é necessário enfatizar a ação do Espírito Santo trabalhando no regenerado além do novo nascimento, concedendo-lhe um revestimento que pode ser percebido no aspecto experimental. Todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado no livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos experimentaram um poder extraordinário que capacita o povo de Deus para cumprir o ministério que Cristo confundiu à igreja, ou que Cristo confiou, à igreja, ok? Com base nessa verdade inegável, muitos têm proposto que talvez a terminologia batismo não seja mais adequada para se referir a essa questão. Palavras como revestimento, capacitação ou enchimento seriam termos mais indicados para isto. Esses termos podem tanto enfatizar a doutrina de que todos os cristãos genuínos possuem o Espírito Santo, quanto preservar a realidade de que a experiência prometida acerca do derramamento do Espírito Santo não se limita unicamente ao ato da regeneração, mas que se entende além desse ponto inicial. Desse modo, os cristãos devem buscar encher-se do Espírito Santo mais e mais durante suas vidas cristãs. Vamos para os pontos principais sobre o batismo com o Espírito Santo na visão reformista ou na visão reformada. De forma bem resumida, os principais pontos defendidos por quem adota a posição reformada acerca do batismo com o Espírito Santo são: primeiro ponto, o livro de Atos narra um momento único na história da Igreja, a transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Portanto, nesse momento histórico específico existiam pessoas já regeneradas e convertidas, nos quais o Espírito Santo habitava,
mas que ainda precisavam receber o derramamento do Espírito Santo como cumprimento das promessas e capacitação para cumprir o ministério cristão. Segundo ponto, as profecias sempre falam a respeito de que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo de Deus e não apenas sobre alguns. Lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 29, o livro de Joel 2:28. De fato, existem pessoas que experimentam um revestimento maior do Espírito Santo do que outras. Isto ocorre devido à forma com que elas trabalham na sua vida cristã. Elas buscam mais diligentemente a direção do Espírito Santo em suas vidas. Em outras palavras, uns são mais guiados pelo Espírito do que os outros. Mas isto não significa que existem duas classes de cristãos: os que recebem o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção e os que não recebem, sendo então crentes mais fracos, menos espirituais e privados de uma experiência mais íntima com Deus. Terceiro ponto, o apóstolo Paulo falou explicitamente que também todos aqueles que fazem parte da igreja foram batizados em um mesmo Espírito. Curiosamente, ele diz isso exatamente no texto em que trata da experiência dos crentes com relação aos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, está escrito o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O quarto ponto, é estranho que em nenhum lugar das epístolas do Novo Testamento haja uma ordem para que os cristãos busquem um batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial de falar em línguas estranhas. Por outro lado, há várias referências que aconselham os cristãos a viverem sob o controle do Espírito Santo, se submetendo à sua vontade, sendo revestidos de seu poder e capacitados mais e mais para testemunhar Cristo ao mundo. Quinto ponto é que se por batismo com o Espírito Santo entende-se capacitação, revestimento ou reenchimento do Espírito Santo, não como uma segunda bênção que separa os supercrentes, mas como algo que todo cristão experimenta ao ser imerso no Espírito Santo. Então este é um conceito bíblico. No entanto, os cristãos são aconselhados a buscar esse enchimento do Espírito Santo repetidas vezes durante suas vidas, e não apenas numa única experiência que tem o valor de uma bênção complementar e posterior à obra da salvação. Efésios capítulo 5, versículo 18, lá vai estar escrito o seguinte, eu vou pegar aqui a Bíblia para que a gente possa abrir agora e você possa entender o que está escrito. Estamos então fazendo essa aula ao vivo aqui no estúdio, com todos que estão aqui também abrindo as suas Bíblias para acompanhar esse estudo bíblico. Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é verdade? Então, vamos lá. Sexto ponto. Há apenas 3 relatos no Novo Testamento de cristãos que, após o Espírito Santo ter sido derramado, falaram outras línguas. Isso está em Atos 2, em Atos 10 e em Atos 19. Isso aconteceu porque o falar em línguas constituía um sinal que atestava que aquelas pessoas verdadeiramente foram inseridas na igreja. O propósito especial dessa comprovação era afirmar que não havia mais distinção entre judeus e gentios. O evangelho deveria ser pregado a todos os povos, línguas e nações. Pessoas de todos os lugares do mundo poderiam ser batizados com o Espírito Santo, passando a pertencer ao corpo de Cristo. Em todas as outras conversões, apesar do dom do Espírito ter sido derramado sobre os convertidos, não há qualquer informação de que estes imediatamente falaram em línguas.
Atos 2:41, Atos dos Apóstolos 8:38 e 39, Atos capítulo 9, versículo 18 e Atos capítulo 16, versículo 15. O sétimo e último ponto, aí sobre os pontos principais sobre o batismo com o Espírito Santo na doutrina reformada, na visão reformada, é que em nenhum lugar os escritores bíblicos falam que as línguas servem de evidência do batismo com o Espírito Santo. Ao contrário disto, o apóstolo Paulo coloca as línguas como mais um dom ao lado de outros. Esses dons são distribuídos pelo Espírito Santo soberanamente a quem ele quiser. Nunca na Bíblia o falar em outras línguas é visto como um tipo de suprassumo dos dons. Na verdade, as línguas são vistas em posição de importância inferior a outros dons. Conclusão sobre o significado do batismo no Espírito Santo. Vimos nesta aula as diferentes interpretações que os cristãos sustentam acerca do que é o batismo com o Espírito Santo. Apesar das diferenças, é correto dizer que todos os cristãos verdadeiros, pentecostais ou reformistas reformados, têm em comum o mesmo desejo. Todos querem servir ao Senhor com diligência. O desejo de cada cristão genuíno é ser capacitado com o poder de Deus através da plenitude do Espírito Santo para exercer o ministério do Evangelho. Todo cristão verdadeiro deseja ter uma vida de vitória sobre o pecado e que reflete o caráter de Cristo numa conduta pautada pela palavra de Deus. Somente assim o fruto do Espírito será visível em sua vida. Portanto, não é uma discussão sobre o que é o batismo com o Espírito Santo que deverá servir de motivo para dividir a Igreja do Senhor. Quem se deixa levar por um tipo de rivalidade nesse sentido jamais compreendeu o verdadeiro significado dos batismos com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo tem como propósito principal unir em um só corpo todos aqueles que foram redimidos pelo Senhor Jesus. A fim de que tenham uma vida de santidade, é preciso lembrar que a ordenança bíblica é a mesma para todos. Efésios capítulo 5, versículo 18, a qual diz: enchei-vos do Espírito. Que vamos lá novamente estar dizendo lá, em Efésios 5, 18, que nós precisamos relembrar novamente para que você não se esqueça do que está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Se fosse você, até passava aí o marcador de texto para que você possa ter sempre em mãos essa questão aí da palavra. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí lá no versículo 19, 20 e 21 está dizendo: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que devemos aprender é que a Bíblia nos fala que devemos ser cheios do Espírito Santo, devemos procurar nos encher do Espírito Santo através do batismo com o Espírito Santo. Então tá aí, você aprendeu na aula de hoje essa questão do batismo com o Espírito Santo. O que eu aprendi, missionário, com essa aula de hoje? Vamos resumindo aqui então para encerrar essa aula de hoje. Você aprendeu então aí que o batismo com o Espírito Santo, segundo a doutrina pentecostal, que é a nossa doutrina, quer dizer que é algo após a regeneração. Ele é considerado uma segunda bênção, a qual é entregue ao cristão, ao qual ser batizado com o Espírito Santo, nem todavia, nem sempre é ser batizado e falar línguas estranhas. Ser batizado com o Espírito Santo
acontecer o que aconteceu em Atos 2, mas não necessariamente da mesma forma que em Atos 2. Lá no batismo com o Espírito Santo, segundo a Bíblia, é ser revestido de poder. Lembre-se que lá no Antigo Testamento também já havia batismo com o Espírito Santo, a qual Moisés chama o Bezalel e diz que o Espírito Santo de Deus está sobre ele, dando sabedoria para que ele faça a Arca da Aliança. Também vemos lá na frente em que Jesus fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, porque enviarei o Consolador quando eu chegar ao meu Pai. Então devemos aprender na aula de hoje que devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, devemos buscar do Espírito Santo de Deus o revestimento para que sejamos mais fortes no processo da santificação. Está aí mais uma aula nos ensinando sobre a primeira aula, que é as 3 etapas de ser nova criatura em Cristo Jesus. Então tá aí, você aprendeu hoje sobre o batismo com o Espírito Santo. Na próxima aula, iremos debater um novo assunto e claro que antes disso, vamos também ter um pequeno vídeo curta-metragem falando sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Te agradeço por assistir a aula dessa semana, tanto a de terça-feira quanto a de hoje, nessa sexta-feira. Lembrando que segunda-feira, dia 10, será postado um novo vídeo no canal sobre uma nova aula e também na próxima sexta-feira também voltaremos com mais vídeo novo no canal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sininho da notificação e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo com os teus amigos e parentes. Dá um joinha aqui embaixo e logo após ativa o sininho da notificação e aperta no botãozinho de compartilhar e manda lá no Zap para todo mundo que você conhece essa aula de hoje. Finalizamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até segunda-feira com fé em Deus nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus seja com você.